Irmãs, Deus, Ele chama, né, você e eu para nós estarmos nele. Diga assim: Deus me chamou para estar nele. Então, Deus nos chama para estarmos nele, estarmos em seu espírito. E quando e para nós estarmos no espírito, diz a palavra de Deus que primeiro nós precisamos conhecer Jesus, nós precisamos da salvação. Então, primeiro a salvação, somado com a mortificação da nossa carne, resultará em estarmos em Deus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8. Versículo 13. Amém? Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrerás. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, se nós andarmos mortificando os efeitos da nossa carne, certamente viveremos. No versículo 6 diz assim: por que nós devemos andar no Espírito e não na carne? Versículo 6: porque o penhor da carne, a garantia da carne, dá para a morte. Meu Deus! Mas a do Espírito dá para a vida e paz. Que forte, que tremendo! Então, nós temos que andar mortificando a nossa carne para nós estarmos no Espírito. Entenda que estar no Espírito é um lugar em Deus. Esse lugar fala de um estado espiritual, de mulheres, né, da nossa vida forte em Deus, forte na sua palavra, forte no Senhor. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5. Vamos entender o que é a carne e o que é o Espírito, né? O que é andar na carne e no Espírito. No versículo 5:13, diz assim: mas todas as coisas... Não, perdão, eu estou em Efésios aqui. É Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, se nascemos de novo, se temos a vida de Deus dentro de nós somos chamados para a liberdade. Mas nessa liberdade que nós nos encontramos, não é para nós darmos lugar à nossa carne. 16. Vamos entender a obra da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos, a concupiscência da carne. Jamais. Porque a carne milita, né, luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos inclinando para a carne. Mas se sois do Espírito, sois guiados pelo Espírito, você não está sobre a lei, ou seja, sobre condenação. Não há condenação mais para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, não há condenação sobre a sua vida. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, tudo que a carne leva o homem a viver. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Essa idolatria aqui está relacionada a ídolos, né, levantados por homens, ou também idolatria, adoração ao dinheiro, feitiçaria. Quando fala de feitiçaria, fala também de rebeldia, né, que é com o pecado de feitiçaria. Olha o que é a inclinação da carne, olha os frutos da carne: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que são contendas, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, que é divisão, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, ainda existem mais. A carne leva a pessoa, pode levá-la a fazer, né, a pecar também em outras coisas, como mentira. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Olha, quando estamos no Espírito, olha o que é gerado através de nós. Quando você está no Espírito, olha o que vai fluir através da sua vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha que tremendo. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões, né, com seus desejos e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, a palavra de Deus diz para nós andarmos no Espírito, porque se andamos no Espírito, o fruto será de paz e vida. Nossa, eu não posso ficar seguindo muitas coisas aqui que eu vou marcando, não, irmãos, eu fico meio perdida aqui. Eu tenho que ficar bem livre. Mas, como a Aline cantou, né? E não importa o custo que isso venha a ter, porque andar no Espírito, há um preço para andar no Espírito, há um custo. Que custo? A renúncia, a mortificação dos nossos desejos, da nossa carne, para andar segundo o quê? Segundo o Espírito, segundo a palavra que o Senhor nos deixou, segundo o Espírito fala ao nosso coração. Mas, para nós mortificarmos a nossa carne, para nós estarmos em Deus, nós precisamos mover, não é? Aqui em Efésios, capítulo 6, diz assim: quanto ao mais, aqui vai falar de uma armadura espiritual. Irmãs, Deus, Ele deixa para nós aqui, através do apóstolo Paulo, uma armadura. Uma armadura que você deve vesti-la. E eu. Em nome de Jesus, entenda a seriedade disso. Porque o que uma armadura ela faz? Ela nos protege. Mas por que nós precisamos de proteção? Porque aqui fala dos dardos inflamados do maligno. E vai falar também das ciladas do diabo. Meu Deus. É fácil a gente assimilar aquilo que é natural, aquilo que nós estamos vendo. Mas quando nós estamos em Deus,
você começa a entender o que os olhos naturais não veem. Porque quando o inimigo ele arma algo para você, você em Deus, Deus logo te mostra. Essa armadura é para proteger você. Esse lugar em Deus é um lugar de segurança. Porque o Senhor é o nosso baluarte, ou seja, a nossa fortaleza. Estar nesse lugar é estar seguro. E se algo está acontecendo, você não está entendendo, de repente Deus te mostra. Você fala, nossa, meu Deus, agora eu preciso jejuar. Eu preciso orar. O inimigo, quando fala de ciladas, fala de armadilhas. E quando você está no Espírito, o Senhor, Ele revela o plano do inimigo contra você. Um plano futuro. E você então passa a entender aonde ele quer vir contra você. E você diz, então eu vou vigiar aqui. Eu vou estar bem forte em Deus, porque Ele jamais me derrubará. Porque no Senhor você está protegida. Ele, essa fortaleza, esse lugar significa de absoluta proteção, baluarte. Então, Deus nos quer nele. O Senhor nos quer nele. Olha que forte. Sabe, irmãs, nós não podemos ignorar as coisas espirituais. Por isso que a palavra de Deus diz que quanto aos dons, Paulo diz, você não pode ser ignorante. Ou seja, ignorância fala de falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos saber quem nós somos em Deus, nós precisamos buscar aquilo que Deus tem para nós. Sabe, valorizar os nossos dias e a nossa vida, como diz a palavra de Deus, remindo o tempo, né? Porque os dias são maus. Ou você tem dúvida que os dias são maus? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quanto ao mais, sede fortalecidos. Então, aqui fala de nós nos fortalecermos em Deus. Você precisa estar forte em Deus. Estar forte significa porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo, certo? E o nosso espírito, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser alimentado. Ele precisa estar forte. Deus quer que o teu espírito esteja forte. Não só o seu corpo físico, que Ele chama nós para cuidarmos do nosso corpo físico, mas Ele chama também para que você fortaleça o teu espírito. O seu espírito precisa estar forte, significa resistente, robusto, saudável, vigoroso. Porque quando você está forte em Deus, é certo que Deus te guardará e te dará a vitória. É certo que tudo irá bem a você e a sua casa. Em nome de Jesus, que Deus venha abrindo a nossa mente nessa tarde, para nós entendermos como nós precisamos estar em Deus. E esse lugar em Deus é para você. Esse lugar em Deus é para você. Esse estado em Deus é para você. Portanto, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos nos fortalecer.
fortalecer o nosso espírito no Senhor e na força do seu poder. Por isso que a palavra de Deus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Cilada fala de um plano para enganar alguém. Quando nós falamos do inimigo, nós falamos de um ser mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Ele arma emboscada. Quando falamos de cilada, falamos de uma ação de surpreender o inimigo. Olha, ele quer surpreender nós. Mas em Deus, ele não vai conseguir. Todos os planos dele serão frustrados. E Deus vai levar você muito longe. Vai levar você muito longe. Ele não terá espaço na nossa vida e nem na nossa casa, quando estamos em Deus, quando nos fortalecemos em Deus. O Espírito Santo revela e conta tudo para nós, para que sejam frustrados todos os planos que o inimigo arma para a nossa vida. O inimigo não brinca, mas em Deus somos guardados e protegidos e levados por Ele a novos lugares. Aleluia! Para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Toda aquela armadura, protegidos. Meu Deus, glória a Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, contra pessoas. E sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É uma força real. Real. Amanda e Samuel, eles têm um dom de discernimento desde quando eles eram pequenininhos. E uma vez nós estávamos orando num lugar. Nós estávamos orando na casa, tudo. Aí fomos até o portão, assim, ungindo o portão. De repente, o Samuel atravessou a rua, assim, era noite, estava tranquilo, assim. E ele ficou olhando lá na frente, assim, ó. Olhando, parado, assim. Meu Deus, daí ele voltou. Ele falou, eu vi um demônio, assim, alto. A Amanda falou, sim, ele era esquelético, assim, né, Amanda? Ele era assim, daí ele falava, e assim, e ela completava assim, porque eles viram. Eles viram. É tudo tão real. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo teu, nem meu, porque ele quer frustrar os planos de Deus, ele quer que a gente se incline para a carne, porque ali nós somos dominados por ele. E é tão fácil a gente inclinar para as coisas da carne, não é? Mas em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a tua vida, que a partir de hoje será mais fácil você inclinar para o que vem do Espírito, para o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Porque é um novo tempo sobre as nossas vidas. Chegou um tempo de Deus te despertar para o espiritual. Te despertar. Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha, Deus está falando, tomai toda essa armadura que eu tenho para você. Essa armadura espiritual. Tomai, tome posse dessa armadura espiritual. Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olha, inabalável. Estais, pois, firme,
Como? Cingindo-vos com a verdade. A palavra é a verdade. Andemos em verdade. E vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz da seta que voa ao meio-dia. Ele lança um dardo. Você fala, mas será que esse é um pensamento meu? Será que esse é um pensamento? Porque vem como um pensamento e parece um pensamento nosso. E muitas vezes é um dardo inflamado do maligno, para tirar você do caminho. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como? Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Quando nós vamos, que o Espírito Santo fala para nós nos fortalecermos em Deus, na força do seu poder, que é para nós conhecermos a sua palavra, conhecermos o seu poder, né, prossigamos em conhecer a Deus. Como nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Nós somos protegidos, a palavra nos protege. Conhecer a palavra de Deus. Entrar assim, ler, pegar versículo, decorar. Você tem facilidade de decorar, decora versículo. Onde você está trabalhando, você coloca ali. Aí você vai indo, daqui a pouco eu esqueci. Você olha de novo a parte que você esqueceu, ou coloca no seu bolso, se você estiver trabalhando. Palavra, oração. Isso tudo vai fortalecer você, vai proteger você. Oração, jejum. Pensa numa arma poderosa que é o jejum. O jejum é uma arma muito poderosa. Você fala, Deus, eu vou, esses 3 dias agora, segunda, terça e quarta, eu vou ficar sem um café da manhã. Ou eu vou fazer de horas aqui, eu almoço e vou comer só 7 horas da noite. Adoração, louvor, tudo isso vai nos levando a estarmos fortes em Deus. A obediência à palavra. Nós vamos ficando fortes em Deus. Irmãs, Deus quer que nós nos aprofundemos nele. Mas engraçado, né, que é tudo de uma forma tão simples, né? Você não vê você pegando uma espada assim, flamejante. Nossa. Você não olha e vê aquela roupa espiritual em você. Você buscando e crescendo em Deus. De repente você olha e fala, nossa, olha a armadura que eu estou. A gente não anda assim. Mas nós ficamos assim. E o inimigo sabe. Aí quando ele tenta atingir nós, ele não consegue. Por quê? Porque nós estamos em Deus. Nós estamos no Espírito, guardados e protegidos por Ele. Não tem lugar melhor para estar. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, então batizamos, batismo ele fala da nossa união com Cristo. É a nossa união com Cristo. E quando nós nos dedicamos a nossa vida ao Senhor. Isso aqui fala de conhecermos a Deus. Sabermos quem Deus é. Sabe o que nós temos que conhecer a Deus? Porque se falarem algo para você, você fala, não, não é assim. Deus está nos chamando para mais perto. E é simples. Na verdade, a gente chega para orar, né? Vou orar. Vou lá na minha sala orar, está todo mundo dormindo. Eu estou falando com Deus, eu não estou vendo Deus ali, com os meus olhos naturais. Mas eu sei que Ele está lá. E eu estou falando com Ele. E Ele vem sobre nós com resposta. Porque o nosso Deus é um Deus sustentador.
Ele é um Deus que nos sustenta, que nos segura. Meu Deus, Ele é muito maravilhoso. Quando nós estamos jejuando também, nós sentimos aquele poder de Deus. A gente só sente fome e vontade de comer. De repente vai aparecendo um monte de coisa gostosa. Eu fui na minha mãe vários dias da semana, e teve um dia que ela falou assim, vai lá, minha mãe está meio esquecida, que tem aquele negócio de milho lá, um negócio lá. Falei, o que será que é? Será que é bolo de milho? Tadinha. Era curau. Falei, tá no potinho. Eu falei, mãe, eu estou na graça, mãe. Você não quer comer? Eu falei, não quero. Abri lá, era um monte de potinho de curau. Não é gostoso? Eu fui embora pensando nele. Mas eu quero algo maior. Entenda que a tua renúncia, embora você não está vendo nada, você está tomando posse de algo. Você está tomando posse do poder de Deus, da unção de Deus, do fortalecimento de Deus, da percepção de Deus. Você recebe dons espirituais, os dons que Deus já colocou em você, Ele leva você a crescer nesses dons. Porque Deus não vai deixar você assim. Deus não vai nos deixar assim. Deus vai nos levar adiante. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. E o nosso espírito estará bem em Deus, saudável e forte em nosso Deus. Aleluia! É claro que às vezes nós vamos orar, nós sentimos uma presença muito grande de Deus, não é? Às vezes a gente vai orar. Um dia eu fui para orar, eu estava muito brava. Falei, eu vou falar isso com Deus. Entrei, a gente morava lá, Marilza. Fechei a porta lá de baixo. Quando eu comecei a andar, Deus já deu resposta. Eu falei, então, eu nem preciso falar isso. E agora, o que eu vou falar aqui com Deus? Porque eu fui. Porque Ele dá respostas para nós, gente. Ele cuida de tudo quando nós estamos aqui. Quando nós estamos em sua presença, Ele cuida de tudo. De tudo. Não tem explicação. Deus é maravilhoso. Simplesmente estar com Ele é muito bom. Então oramos, muitas vezes não estamos sentindo nada, mas você está sendo fortalecido por Deus. Você está jejuando e está sentindo sua fome, você está sendo fortalecido por Deus. Você está nesse lugar, Deus está fortalecendo você. Você está cantando louvor para Ele, você está se fortalecendo, você está ficando forte em Deus, você está alimentando o seu espírito. Deus nos chama a alimentarmos o nosso espírito. Isso é uma responsabilidade minha e sua, a qual o Espírito Santo nos ajuda. Sabe, não tem como. Não, irmãs, tem que jejuar. Jejum é uma semana aí, ó. Ou então 3 dias sem comer nada. Cada um de nós está no lugar na nossa caminhada. E aquilo que nós fizemos de coração, Deus Ele recebe. E o jejum é para mudar nós mesmos. Que é uma arma para mortificar a sua carne. Jejue. Jejue. É muito poderoso. Oração, palavra, adoração, jejum. Assim nós vamos estar fortes em Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Se você tem o dom de línguas, ore em línguas. Mas Paulo falou assim, eu oro em línguas mais do que vocês todos. Se você tem o dom, então você ora. Você está aí, você está. Você não está falando para mim, você está falando com o Espírito Santo que está com você. Você está dirigindo, você está andando na rua, você está falando com o Espírito Santo. Na sua casa, lavando louça, você está falando com o Espírito Santo. Agora eu vou sentar para falar com o Espírito Santo. Senta e fala. E ora em línguas. São armas espirituais de fortalecimento ao teu espírito. Tudo isso vai proteger você contra as ciladas
do diabo e os dardos inflamados do maligno, ou seja, contra toda mentira que ele lança na tua mente. O inimigo, ele luta contra o nosso chamado, ele luta contra nosso casamento, nosso relacionamento, crescimento financeiro, emocional, todas as áreas. Mas em Deus, em todas as áreas, nós somos restaurados. Porque crescemos de fé em fé e de glória em glória, estando em Deus. Amém? Glória a Deus. Convido você a se colocar em pé. Aleluia. Convido você a vir à frente, nós vamos orar por você. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo em sua ira nos teria destruído, nossa vida por completo destruído. Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Ó! Nossa alma voa livre, o Senhor é o nosso auxílio. O Espírito Santo, Ele é o teu auxiliador. Amém? Vamos chegar aqui mais à frente.